Eu enterrei meus pais aqui quando tinha 8 anos de idade. Desde aquele dia, parte de mim sempre esteve ligada a este lugar. As lembranças que guardo dos inocentes destruídos pelo crime. Fantasmas que há muito partiram e outros que ainda aguardam. Para muitos nessa cidade, eu sou um fantasma. Um bicho-papão urbano muito falado, porém pouco avistado. Mais vivido em rumores do que em realidade. Visto de relance no escuro, dotado de poderes aparentemente inumanos, tornei-me, entre delírios e pesadelos, uma criatura a ser evitada. A aura de medo que projeto é a minha arma mais poderosa. Provoco pânico, dando-me a vantagem no ataque. Ela age como uma barreira, mantendo os inocentes e curiosos à distância. Mesmo os obcecados em desafiar o Homem-Morcego encolhem-se amedrontados quando eu finalmente os enfrento. Todas as noites eu perambulo silenciosamente pela cidade, vendo o que os outros tentam esconder. Os subornos disfarçadamente recebidos, os detalhes deixados para trás, os atos vis cometidos na escuridão. Mas o crime também viceja no esplendor da riqueza e da civilidade. Aqui eu visto outro disfarce, no qual a cidade me acolhe como um dos seus. Os cidadãos bem-nascidos deste mundo geralmente são tão sanguinários quanto suas contrapartes nas ruas. Como Bruce Wayne, eu circulo entre eles, sorrindo aqui, dando um aperto de mão ali, cada movimento executado com a mesma precisão que Batman teria para desarmar um bandido num beco. Este é o mundo em que eu nasci. Ao longo dos anos, eu eliminei todas as distrações que ele poderia me oferecer, usando-o unicamente como fonte de informações. Uma arena para desenvolver contatos que me ajudarão a vencer batalhas em outros lugares. Mas às vezes eu penso nos elementos positivos que poderia ter extraído dessa vida. Estabilidade, segurança, família. Coisas básicas, porém preciosas, de que meus vizinhos dispõem à vontade. Eu sacrifiquei muitas coisas para agir como Batman. Minha riqueza compra minha privacidade, crucial para a sobrevivência das duas identidades. Mas que tipo de homem eu teria me tornado se as coisas tivessem sido diferentes? Se em vez de usar minha fortuna para combater o crime, eu me permitisse ser dominado por ela e todas as suas tentações? E se eu realmente fosse o que eu pareço ser para os outros? Eu passo o dia deixando assuntos triviais ocuparem minha mente. Esta manhã é uma oportunidade de investimento, ou pelo menos é o que me dizem os meus executivos. Lojas e edifícios a serem construídos no local onde antes era uma área industrial na Bahia. Eu conheço a vizinhança. Como Batman, eu geralmente vou lá uma vez por semana para afugentar gangues e traficantes. Mas agora, para manter as aparências, eu simplesmente sorrio e dou de ombros. O artífice do projeto é Randall Winters, um homem da minha cidade, também vindo da chamada Elite. Randall sempre se considerou meu amigo íntimo, devido à familiaridade criada na alta sociedade. Nele, eu vislumbro um reflexo do homem que eu poderia ter sido, e não gosto do que eu vejo. Randall está ansioso pela minha participação no projeto. Nós somos, nas palavras dele, almas afins buscando as mesmas coisas da vida. Eu olho para o estranho ao meu lado e digo o que vou pensar a respeito. À noite, eu patrulho a zona da Bahia. Apesar do perigo constante do crime, gente boa ainda vive aqui. E então eu escuto tiros, seguidos de um alarme. Arma na mão, um homem foge do mercado, roubo, possivelmente assassinato. Eu o direciono para o beco. É mais fácil cuidar deles num espaço fechado. Ele perde balas na minha sombra, como eu esperava. Ele é dominado em segundos, trêmulo de medo, não mais uma ameaça. Os tiros já haviam dito o que esperar. Não me surpreendo quando vejo os corpos. Mas então, eu vejo algo a mais. Algo realmente inesperado. Porém, familiar. O nome do garoto é Marcos. Sua única família agora aguarda o carro do necrotério. Eu o encontro depois, sozinho, perdido na confusão de uma movimentada noite na delegacia. Mais tarde a polícia vai providenciar abrigo e alimentação. Talvez aconselhamento. Não é o suficiente, e não vai afastar o que ele está sentindo esta noite. A dor, a raiva, o medo. A primeira noite é sempre a pior. A tragédia que definiu minha vida foi também infligida a outro garoto. Embora eu tenha conseguido prender o assassino dos pais dele, temo que isso tenha pouca importância para o futuro de Marcos. Sejam cicatrizes físicas ou psíquicas, o crime fere todos que toca. Envenena a mente e a alma, traz lesão e morte, e no final, destrói toda a esperança. O crime não demora a estender seus domínios. De manhã, uma gangue já está rondando a loja do casal assassinado. Envolto em um humilde disfarce, eu observo os bandidos reclamando a posse da área. A Bahia antigamente era uma zona próspera da cidade. Famílias se sentiam seguras aqui, motivadas por boas perspectivas de emprego e um futuro promissor. Quando a grande indústria decidiu que seria mais lucrativo se mudar daqui, a área entrou em decadência.
As famílias se seguraram como puderam, mas acabaram empurradas por outros que viram no crime uma opção viável de carreira. Um caminho fácil para se dar bem. Muitas pessoas arruinaram suas vidas pensando assim. A mulher atrás do balcão é uma criminosa recorrente. Já entreguei à polícia diversas vezes. Provavelmente vou fazer isso de novo. Como muitos, ela volta da prisão determinada a levar uma vida simples e tranquila. Ela se esforça para se adaptar, arranjando emprego, afastando as lembranças do seu passado de crimes. Eu sinto que ela não sabe viver dessa forma. O tédio esmagador da rotina logo vai despertar hábitos que tinham sido abandonados e fazer com que procure velhos amigos. Há uma triste previsibilidade na situação dessa mulher. Uma fraqueza moral que sinto quando a mão dela roça a minha. O crime é uma armadilha enredada da qual poucos realmente conseguem escapar. É fácil cair nessa armadilha, principalmente para os mais jovens. Eu penso nisso quando vejo mais um furto rotineiro. Uma gangue do bairro roubando uma loja de aparelhos eletrônicos. Chefe adulto, 3 adolescentes carregando, um menor vigia. Sem dúvida, o chefe está armado e eu vou nele primeiro. O menor não desgruda os olhos do beco. Como quase todos os vigias, ele está atento a movimentos na rua e mal olha para cima. Eu tiro vantagem disso. Eu atravesso rapidamente a fumaça e domino os membros da gangue antes que eles puxem as armas. Quando o ar clareia, só resta o menino. Eu avanço e ele recua, completamente amedrontado, como eu quero que seja. Mas de repente percebo que o medo não lhe é estranho. Pela segunda vez nessa semana, Marcos olha para mim aflito e assustado. Quando ele foge, eu não faço nada para detê-lo. Nos meus mais sombrios momentos, eu sou atormentado pela ideia de que o assassinato dos meus pais foi a melhor coisa que já me aconteceu. Cinicamente, digo a mim mesmo que isso deu à minha vida um destino e os meios para realizá-lo. Tento imaginar o que teria sido a minha vida como uma criança pobre de rua, sem família, sem ninguém para cuidar de mim. Privado de recursos, será que eu ainda teria tentado lutar de todas as formas contra o crime? Ou teria voltado meu ódio contra a sociedade, como fazem tantos outros? Logo cedo a luz do sol penetra meus olhos. Quase não dormi essa manhã. Quando consegui adormecer, vi o garoto nos meus sonhos. Sempre o mesmo, olhando para mim como se eu fosse a encarnação de sua desgraça. E não sem razão, Batman tem pairado sobre ele como uma sombra maligna, sempre por perto nos momentos de perda e de medo. Como Batman, estou mais preocupado com os criminosos do que com as vítimas. Talvez seja a hora de agir sem a máscara. Eu me encontro com o Randall Winters para saber mais sobre o projeto. Digo a ele que estou interessado, principalmente se for para melhorar a área para as pessoas que ainda vivem lá. Randall me explica que assim que a empresa dele começou a comprar, todas as pessoas espertas da comunidade aceitaram o dinheiro e saíram. E eu faço uma observação. Digo que ele deixou os que não podiam ou que não queriam sair à mercê das gangues e traficantes. Randall sorri e não me leva a sério. Diz que limpar a área é trabalho para a polícia e para o Batman. Winters assegura que minha única preocupação vai ser onde gastar o dinheiro quando os lucros começarem a jorrar. Se o que me preocupa é a segurança da área, diz Randall, dando uma pequena piscadela, ele conhece alguns tiras que podem afastar os indesejáveis por alguns trocados. Eu sorrio e me seguro para não esmurrar o homem. A atitude insensível do Winters me impele ainda mais a agir. Se ele quer jogar a responsabilidade de limpar a Bahia sobre os ombros do Batman, não sou eu que vai desapontá-lo. Eu intensifico meus estudos da área, cada telhado, cada beco e viela, e logo tenho todos os detalhes da vizinhança mapeados e memorizados. Ainda me faltam diversos fragmentos vitais de informação, relatórios de atividades ilícitas na Bahia e os nomes dos que estão mandando nesse jogo. Mas eu sei como conseguir o que eu quero. Para os entediados em busca de emoção, uma aura de perigoso glamour ainda envolve o proprietário desse clube, um ex-chefão aparentemente regenerado. Eu não me impressiono tão facilmente. Se não estiver envolvido em toda a sujeira dessa cidade, pelo menos esse homem sabe quem está. Digo ao meu velho conhecido que quer informações sobre a Bahia. Ele protesta como eu esperava, ameaçando me processar por agressão se eu não sair. Eu falo a língua dele. Se eu sair sem a informação, faço ele perder a licença do clube. Por fim, consigo os nomes e endereços, mas o homem diz que estou desperdiçando meu tempo, que a Bahia é uma causa perdida. Mas o que ele não sabe é que é exatamente por isso que eu estou aqui. Noite após noite, travando minha luta contra o crime em todas as suas formas, eu ataco rapidamente e desapareço, um braço vingativo da escuridão. Minha mensagem se espalha pelas ruas. Alguém está vigiando, alguém muito irado. Essa ira aumenta na noite em que rastrei alguns garotos até a fábrica de papel abandonada. Antes, ela empregava 1000 pessoas e era o fulcro econômico da Bahia. Agora, a fábrica é uma grotesca paródia do que já foi. Ainda próspera, ainda uma força vital na economia da região, mas como laboratório de drogas. As gangues puseram a vizinhança de volta ao trabalho. E por que os garotos não viriam pra cá? Nessa parte da cidade, a única promessa é de dinheiro e proteção?
Mas é tudo ilusão. Eles não estão protegidos de nada aqui. Muito menos de mim. Eu uso o pó como camuflagem. Me atraco com os atacantes quando os ouço se aproximando. Sobre os gritos dos garotos em fuga, ouço um deles tirando o objeto pesado da gaveta. Depois um clique quando dedos pequenos puxam desajeitadamente o cão da arma. Eu sei quem está lá antes mesmo de eu me virar. A voz de Marcos treme quando ele manda me afastar. Mas se eu obedecer, vai ser uma prova do poder da arma. Eu faço a única escolha possível. Marcos, esse não é você. Pelo menos não precisa ser. Eu vi o que fizeram com seus pais. Eu sei o que está sentindo. Um homem armado tirou de mim aqueles que eu amava também. Sinto falta deles até hoje. Nunca esqueci o quanto doeu ficar sozinho. Você não pode trazê-los de volta, mas pode impedir que a violência que levou seus pais continue viva dentro de você. Por favor, não se transforme naquilo que matou nossas famílias. Não são tanto as tragédias que definem nossas vidas, mas sim as escolhas que fazemos para lidar com elas. Marcos escolheu se afastar da arma e do crime. A vida que o espera será triste e difícil ao mesmo tempo, mas ele provou ser suficientemente forte para enfrentá-la. Quando o crime de rua diminui na Bahia, eu mudo minhas táticas de batalha. Instruo minha empresa a comprar a antiga fábrica e retornar à produção. Os lucros em dinheiro são mínimos, mas incalculáveis em termos humanos. Com o tempo, essa vizinhança vai florescer novamente. Surgirão mais oportunidades dando esperança àqueles que nunca partiram apesar das dificuldades. Imagino que o meu bom amigo Randall Winters não vai gostar disso. Agora que estou trazendo a indústria de volta à Bahia, o futuro do milionário projeto residencial de Randall não é mais tão maravilhoso. Mais uma vez, o Winters enfatizava que seus clientes ricos vão pagar bem pelas novas residências que ele vai construir. Eu digo que prefiro investir nas pessoas que moram lá. Randall diz que sou ingênuo por me importar com pessoas que mal conheço. Admito que talvez eu seja mesmo, mas o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Digo a Randall que não quero mais tomar seu tempo, pois ele vai precisar ter assuntos mais importantes a se tratar. Porque parece que a polícia acabou de chegar com perguntas sobre tiras recebendo subornos de uma empresa particular. Eu me retiro, desejando boa sorte a Randall em seus futuros empreendimentos. Eu sei que estou lutando uma guerra que nunca vou poder vencer completamente, mas essas pequenas vitórias me encorajam a continuar tentando. Se eu conseguir salvar uma criança, pode haver esperança para muitas outras. Se começa com uma pessoa, e depois um bairro, então talvez a redenção possa se espalhar por uma cidade inteira e finalmente voltar a mim. Eu ajudei Marcos a lidar com sua dor. Vai demorar algum tempo, mas sei que ele irá superá-la. Talvez algum dia eu também possa superar a minha, mas por enquanto, eu ainda aguardo. Some superhero